Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre progressão de carga. É uma dúvida muito comum que eu recebo de alguns de vocês dentro da consultoria, no particular, geralmente eu converso com vocês, sempre bato nessa tecla que é impossível gerar hipertrofia ou potencializar o emagrecimento sem a progressão de carga, tá? É um dos princípios básicos do treinamento, seja no treinamento de musculação, seja no treinamento desportivo. Então a gente consegue através da progressão. Logo, quando a gente fala em progressão de carga, automaticamente no nosso pensamento já vem a imagem de uma anilha mais pesada, já vem a imagem de um halter mais pesado, mas nem sempre progressão de carga é somente com o peso, tá bom? Então, por isso que eu vim trazer essa explicação para vocês, que no geral existem três possibilidades de progressão de carga, sendo apenas uma delas o peso em si, tá? A primeira progressão que eu quero que vocês aprendam e concentrem-se principalmente nela, porque você dominando isso, o restante fica muito mais fácil, seria a complexidade. Dentro da complexidade do exercício, tem várias coisas que dá pra gente comentar a respeito. Imagina um iniciante chegando na academia pela primeira vez. Ele não vai desempenhar um bom agachamento livre com a barra nas costas, ou por insegurança, ou por falta de mobilidade, ou pelo excesso de cuidado, talvez, em não querer fazer algum movimento errado. Isso gere um medo nele, certo? Então, uma forma da gente começar isso seria ele fazendo um senta e levanta. É o agachamento mais básico para um iniciante, beleza? E aí ele fica lá 15, talvez 3 semanas, 15 dias, 3 semanas, né? Dependendo da idade, dependendo do condicionamento desse aluno. Fez lá o senta e levanta, aprendeu o princípio básico do agachamento, a gente progride. E aí talvez poderia ser um hack, que é um exercício que estabiliza a coluna, né? Ajuda ali na preservação e o indivíduo só precisa descer e subir na mesma direção. Então tem todo o maquinário que vai dar um apoio para ele. Uma progressão disso seria o hack linear, né? Um exercício bem fácil, apesar de ser pesado, mas ele te dá toda a trajetória. Beleza? E aqui o aluno pode ficar talvez 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, dependendo. E aí, por último, o agachamento livre. Seria agachamento livre. Seria a última progressão do agachamento. Beleza? E ainda a gente consegue progredir em nível de dificuldade de variações. Exemplo, primeira variação seria um agachamento com as bases laterais, né? Agachamento livre normal. Uma progressão disso seria o afundo, com uma perna de avanço e a outra atrás, beleza? E uma terceira progressão, mais difícil ainda, seria o búlgaro, onde você suspende a perna ali, coloca uma posição mais elevada, dificulta a estabilidade, então vai exigir mais da musculatura estabilizadora. Então a gente faz uma outra progressão, ainda dentro da complexidade do exercício, tá? Outra forma de progredir carga, ainda na complexidade do exercício, seria aumentar a amplitude de movimento, que também é uma variação da progressão de carga, amplitude, movimento. Exemplo, se você faz um agachamento livre em 90 graus de flexão de joelho e quadril, é um nível de esforço. Agora, se você executa o mesmo agachamento livre com 120, 140 graus de flexão de quadril e joelho, é um outro nível de esforço, completamente diferente, muito mais, exige muito mais dessa musculatura. Então, quando a gente consegue progredir disso, para isso, o esforço quase que dobra. Por isso que a gente vê nas academias pessoas agachando dessa forma com 100 quilos,
talvez. E aí quando ajusta a execução para ela executar de uma forma mais eficiente, né, ter um melhor aproveitamento daquela carga, ela não consegue desempenhar com esse peso. E aí, por conta disso, a carga talvez possa cair para 60 quilos. Isso se ela tiver boa mobilidade de tornozelo, boa mobilidade de quadril, enfim, isso vai variar. E isso a gente só está falando da amplitude de movimento. Então, uma forma de progredir carga dentro do mesmo exercício é a amplitude de movimento. Pegaram até aqui? Tranquilo? Beleza. Outra forma, ainda, na complexidade do exercício, seria controlar as fases de movimento. Cada exercício, a gente consegue identificar pelo menos três fases de movimento. A concêntrica, onde o músculo faz força. A excêntrica, não dá pra ver. Excêntrica, onde a força da gravidade é maior que o músculo. Exemplo, no agachamento, a excêntrica é quando você está descendo, então a força da carga está te empurrando para baixo, tá? E a concêntrica seria a subida, onde você põe força nos músculos para vencer a resistência, que no caso seria o peso. E a terceira fase do movimento seria a transição. A transição seria entre a fase excêntrica e a fase concêntrica, que geralmente é a fase mais difícil de cada exercício. No agachamento livre, a fase de transição seria aqui, por exemplo. Aí o que a grande maioria das pessoas faz? Despenca, bate aqui embaixo e volta. Isso é um nível de esforço, concorda? É bem mais fácil você despencar na excêntrica e usar dessa força elástica para subir do que outro exemplo seria você aqui, duas pessoas, tá? Essa primeira pessoa, ela despenca em 1 segundo e sobe em 1 segundo. Então, o nível de esforço dela aqui é 1, beleza? E uma outra pessoa desce a fase excêntrica em 3 segundos, para 1 segundo embaixo e leva 1 segundo para subir. Então, vocês concordam que essa execução, essa forma de executar o exercício, exige muito mais da musculatura, de todo o complexo do físico, do que essa. Aqui, a gente consegue excluir a força elástica por conta dessa pausa na transição de execução da fase excêntrica para a fase concêntrica. Aqui, você resiste toda a fase excêntrica, então é uma parte muito importante da execução de cada repetição e muitas pessoas desprezam, tá? Então, só de você resistir à fase excêntrica, você já está gerando uma sobrecarga, já está fazendo uma progressão de carga do exercício, tá? Então, seria aqui controle de movimento, que é uma outra forma de controle de carga, né? De progredir carga, certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Complexidade do exercício, progredir na dificuldade do exercício, progredir em avanços, né, do próprio, variações do exercício, amplitude de movimento, controle de carga. Perfeito, tá? Uma outra forma de progredir carga é o peso em si. Esse aqui tá feio. É o peso em si. Quilos que você adiciona na máquina, adiciona na barra, tá? Então é a forma mais fácil de progredir carga, mas também precisa ser da forma certa. Quando que a gente vai progredir carga no peso? Exemplo, agachamento livre. Vou usar o agachamento livre, que é um exercício que todo mundo faz, que é bem mais fácil de entender, tá? Exemplo aqui, 10 kg de cada lado. Para você fazer 10 reps,
reps. Beleza? Então aqui você tem a missão de completar 10 repetições e você está com 10 kg de cada lado nas costas, na barra. E aqui está a cabecinha do cara que vai agachar, ou da menina. Beleza? Beleza. Chegou na oitava, nona repetição, agachou tranquilo, chegou na 10ª, percebeu que ainda está sobrando força. Ele conseguiria fazer tranquilamente ali mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, dependendo do caso, mais 10 repetições. E aí, o que faz? Aumenta o peso, tá? A missão aqui é fazer 10 repetições máximas. Não tem por que ele executar o exercício com uma carga que ele conseguiria fazer talvez o dobro de repetições. Não faz sentido, tá? Então a carga sempre tem que estar ajustada para o número de repetições solicitadas. E quando você percebe que chega próximo ao limite do que foi solicitado e está sobrando força ainda, é nessa situação que a gente progride o peso, progride carga, realmente. Então, a taxa de progressão aqui varia de acordo com cada exercício, de acordo com a complexidade do exercício, mas geralmente de 2 a 10%. Eu não posso progredir do 10 aqui, por exemplo, para 20 kg de cada lado, seria 100% de progressão de carga. Tá? Então, usando essa lógica dos 10%, pelo menos, daria 11 aqui, isso, beleza, progrediu 11 quilos, já é uma progressão. 1 quilo é melhor do que nada. Fez a progressão de 1 quilo aqui, executou as 10 repetições, mas ainda está longe da falha, está longe da fadiga. Está sobrando agora, antes estava sobrando 10 repetições, agora está sobrando 7. Então ele vai e progride para 13. Já aumentou um pouquinho a proporção aqui. Lembrando, ele tinha que fazer 10. Chegou na 10ª repetição, conseguiria fazer 12, talvez 13. Aí a gente já está começando a chegar próximo do objetivo. Talvez ele conseguisse executar com 15 quilos. Talvez, tá? Talvez. E aí, beleza. Executou lá 10 repetições com 15 quilos. O que ele vai fazer? Ele vai anotar essa carga aqui, beleza? Vai ser a nova carga de trabalho dele, para na semana seguinte ele já começar o exercício lá, uma vez de 10, com 15 quilos. E ele não perder tempo mais tentando encontrar a carga de trabalho. Ele já vai ter a ciência que quando ele chegar lá no agachamento livre, é 15 quilos de cada lado que ele precisa colocar para chegar à próxima fadiga. E aí, ao longo das semanas, é normal que você ganhe força, que você melhore na técnica do exercício, domine mais a execução do exercício, e isso vai ajudar a você melhorar seu desempenho, tá? Melhorando o seu desempenho, pode ser que você chegue na 10ª repetição e sinta ali novamente que ainda está sobrando força. E aí você vem e progride novamente. Beleza? Tranquilo? E agora, uma outra forma de progredir carga seria o volume de treino. Volume de treino. E aqui entra repetições, séries de trabalho, técnicas avançadas. Beleza? Aqui no número de repetições, sempre vocês vão ver que eu coloco uma margem, uma zona de repetições que eu quero que vocês sigam, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos supor, nesse exemplo, que o objetivo é chegar em 3 vezes de até 10 repetições. Você já está ciente de como deve ser feito aqui, já ajustou a carga para o limite máximo de 10 repetições, mas é normal que durante o treino você vai entrando em fadiga, né? O seu físico no início do treino é totalmente diferente do seu físico no final do treino, questão de motivação, questão de disposição, de força, de energia, tá?
Então é normal que ao longo do treino vai gerando fadiga. E exemplo ainda no agachamento. O objetivo aqui é fazer 3 séries de 10. A primeira série, vocês concordam comigo que vocês estão muito mais dispostos a conseguir alcançar as 10 repetições do que a última, tá? Lógico, se a carga estiver ajustada, porque se a carga não estiver ajustada, você chega na última série aqui de 10 fácil, sobrando força para fazer mais 10 talvez, tá? Então, se você ajustar primeiro essa questão, vai ser muito difícil você chegar aqui na última série de 10 e conseguir completar. Então é o seguinte, como que a gente vai progredir carga nas repetições? O objetivo é chegar em 3 séries de 10. Na primeira série, você conseguiu fazer 10 repetições tranquilo. Tá motivado, tá com força, né? Tá com bastante glicogênio muscular, então conseguiu lá. Descansou 2 minutos, respirou, sem pegar no celular, lógico, para não estender muito o tempo de descanso. E aí na segunda série, fez 9 repetições. Tranquilo, tá ótimo, tá dentro da margem do que foi solicitado, de 8 a 10. Descansou de novo, 2 minutos, 3 minutos, chegou na última série, puta merda, fez só 8 repetições, e agora? E aí que entra a progressão de carga dentro do volume de treino. O objetivo se torna não mais em aumentar o peso, mas sim aumentar o número de repetições. Fazer esse 8 aqui virar 3 de 10. Como que a gente vai fazer isso? Você vai anotar o número das repetições, tá? E aí na semana seguinte, no treino seguinte, você vai tentar fazer esse 9 aqui virar um 10. Você vai progredir o número de repetições e vai tentar fazer esse 8 pelo menos virar um 9. Ou se não conseguir fazer o 9 virar um 10, pelo menos o 8 tem que tentar virar um 9. Beleza? Isso já é uma progressão de carga, tá? E a gente nem mexeu no peso mais. Então fica tranquilo quanto a isso, porque se você não estiver conseguindo progredir no peso, você consegue progredir aqui. Não está conseguindo progredir aqui, não está conseguindo progredir aqui, a gente progride aqui. Aumenta a dificuldade do exercício, aumenta a complexidade do exercício, aumenta o tempo sob tensão, aumenta a amplitude de movimento. Então sempre tem como progredir, mesmo sem mudar a distribuição do treinamento ali, a seleção dos exercícios, a gente consegue progredir infinitamente para 8, 12, 16 semanas sem mexer na seleção dos exercícios, só progredindo dessa forma. E você vai continuar evoluindo. 6 meses com a mesma planilha de treino dá para continuar evoluindo, beleza? Finalizamos aqui, chegamos na terceira semana de treino e aí até que enfim você conseguiu finalizar, alcançar o objetivo, né? A missão inicial, que eram as 3 séries de 10. Alcançou esse objetivo e agora você mexe aqui, tá? Exemplo, aqui na última série de 10 repetições você vai chegar com muito esforço mesmo. Esse é o objetivo, tá? Então, você concorda comigo que a partir do momento que a gente mexe nessa outra variável aqui, vai comprometer essa também, que é o objetivo, a gente progride aqui volta a baixar para 8, tá? Lembra, de 2 a 10%, não pode progredir muito, porque senão isso aqui despenca, que também não é o objetivo, foge da zona de repetição solicitada. Então, esse 10, exemplo, progrediu aqui do 15 para o 17. Esse 10 aqui tende a virar um 8 novamente. E aí, mais uma vez, tenta fazer o 8 virar 10, cada vez mais. 10. Beleza? Por isso que é importante vocês terem um controle da carga que vocês estão executando e do número de repetições também. Beleza? Questão de séries é mais tranquilo, mas isso é comigo. Eu que faço controle do volume de séries de trabalho do treino de vocês. Não precisam gastar energia para aprender sobre isso. Agora, técnica avançada é uma outra forma
de progredir carga e aumentar o volume de treino. Eu gosto muito de usar, vocês já devem ter percebido, o cluster, que seria o 5 mais 5 mais 5, que é uma forma de você preservar a intensidade do treinamento, então você mantém a carga, certo? E você tenta aumentar o volume de repetições, com uma carga que você conseguiria fazer no máximo 10 repetições. Nós adicionamos pequenos intervalos de até 20 segundos aqui, para você recuperar glicogênio, recuperar energia, recuperar um pouco o fôlego e você conseguir completar a série, né? É normal acontecer de você fazer esse primeiro bloco tranquilo, porque você está usando uma carga que conseguiria realizar 10 repetições e você fez só 5, então a gente tende a entender, a interpretar que você está tranquilo aqui ainda, tá? E aí você faz uma pausa de 20 segundos. Aqui no segundo bloco, pode ser que você comece a sentir dificuldade já, mas aí tem uma outra pausa de 20 segundos novamente. E no terceiro bloco, nem sempre a gente consegue finalizar as 5 repetições. Se consegue, é com muita dificuldade, porque o nível de esforço do último bloco, das últimas repetições, é realmente bem grande. E aí a tendência é começar a roubar na execução do exercício. E nesse caso não tem problema, tá? Não tem problema, porque é uma estratégia que a gente usa para conseguir alcançar o número de volume de repetições que foi solicitado. Beleza? Conseguiram entender até aqui? Então, o cluster é uma técnica que a gente preserva a carga para aumentar o volume de repetições. Beleza? E uma outra técnica avançada que geralmente eu uso seria o drop set. Geralmente vocês veem assim. O drop set, diferente do cluster, é uma técnica que tem redução significativamente da carga, progressivamente da carga, né? Aqui na última série, o objetivo é que você faça o máximo de repetições possíveis até alcançar a falha, tá? Até alcançar a exaustão total e não conseguir desempenhar nenhuma repetição a mais do que foi solicitado, tá? Então chegar aqui na 10ª morrendo mesmo. E aí que entra a técnica do drop set, onde você reduz em 20% a carga, tá? Com o objetivo, reduz 20% a carga com o objetivo de continuar a execução do exercício. Só que ao contrário do cluster, aqui não tem intervalo, aqui é pau. Diminuiu a carga 20%, marcha. Ah, são só 10 repetições? Não, quantas derem. Esquece a contagem, tá? No drop set não é aquela 10 mais 10 mais 10. Não. É a falha, dropa, falha, dropa, falha. Então, você vai executar novamente até a falha, até a exaustão total da musculatura, tá? Geralmente eu gosto de usar essa técnica na cadeira extensora. Cadeira extensora. Que é mais fácil de tirar as plaquinhas, você já está numa posição sentada ali, mais confortável, né? Não impõe risco na falha, em se machucar, enfim. E aí chegou na falha, você vai reduzir 20% da carga novamente e ir até a falha mais uma vez. Então, e aí por último você reduz mais 20%. E aí finalizou o exercício, tá? E não necessariamente você vai conseguir realizar 10. Pode ser que a primeira você faça 6, na segunda faça 4, na terceira 4. E olhe lá ainda, se for bem executado. Acredito que seja isso. Existem várias outras técnicas também para aumentar o volume de repetições. Vou comentar mais uma aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Seria rest pause.
Também gosto muito de usar. O Rest Pause, ele é semelhante ao cluster, só que você executa 10 repetições totais, né? Chega ali a fadiga, que é o objetivo. Exemplo, 3 de 8 a 10. 3 de 8 a 10. E aí você consegue alcançar no máximo 8 repetições da última série. Essa é uma técnica que você não sai usando para todo canto, para todo exercício, em todas as séries, porque senão você não consegue nem chegar no final do treino. É uma série que aumenta muito o nível de fadiga. Então, por isso tem que ser usado estrategicamente todas essas séries aqui, porque senão você compromete o desempenho do seu treino, tá? Então, no Rest Pause, como que você vai fazer essa técnica? Na última série, você vai executar até a falha total, até não conseguir mais executar o exercício. Vai descansar 20 segundos. Lembra que aqui no cluster os descansos eram entre as séries? Aqui no rest é depois da falha. Então depois da falha você recupera. Aqui no cluster o objetivo é chegar na falha somente no último bloco. Tá? Então tem algumas diferençazinhas assim entre os métodos. E aí chegou aqui, talvez você consiga fazer 3, 4 repetições no máximo. Descansou 20 segundos, vai repetir o descanso. Mais 20 segundos e talvez saia mais uma. E talvez mais um rest de 20 segundos. E aí mais uma ou duas repetições. Beleza, pessoal? Tudo isso que eu comentei com vocês é progressão de carga. Mas o que eu quero que vocês se atentem principalmente é nessa parte aqui. Vocês dominando isso, isso aqui fica fácil. Mas dominando a amplitude de movimento, que é um dos pilares que eu sempre bato para corrigir vocês, ensinar vocês a conseguir executar o exercício da maneira correta e eficiente, tá? Trabalhar a musculatura, exigir o máximo de cada repetição, de cada músculo que está sendo trabalhado. E o controle de carga, né? É muito comum a pessoa não ter amplitude de movimento, exemplo, no agachamento, acho que eu já comentei, a pessoa não tem amplitude, coloca lá 10 quilos, despenca na descida, não tem amplitude, bateu, subiu, usou da força elástica do músculo, então o nível de esforço ela é bem menor do que se ela fizesse um agachamento livre com 120 graus de flexão de quadril, nossa, aqui foi demais, 120 graus de flexão de quadril, né, segurando todas as fases do movimento. Só nisso aqui, o nível de esforço é absurdo, tá? Então façam o teste. E aí qualquer dúvida, estou sempre à disposição. O meu objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam realmente a treinar de forma eficiente e com isso acelerar o resultado de vocês. Beleza? Acredito que eu tenha passado a mensagem que eu quis. E é isso aí.